No vídeo de hoje, vamos falar sobre as hipóteses de prorrogação das licenças ambientais de operação. Fica ligado aí no vídeo para você saber como estender o prazo de uma licença ambiental. Olá, eu sou o Júnior Magela, advogado e especialista em direito ambiental. No vídeo de hoje nós vamos tratar de hipóteses em que é possível fazer a prorrogação das licenças ambientais de operação. Então, em alguns casos, as licenças foram expedidas com um prazo de 6 ou menos anos e elas podem ser prorrogadas para até 10 anos. Isto é, podem quase dobrar aí o seu prazo de validade. Mas antes de mais nada, não se esqueça, curte esse vídeo e se inscreve aqui no canal, porque informações assim, fresquinhas, com muita dose de conteúdo para você aplicar melhor o seu trabalho, vão sempre estar aqui nos nossos vídeos. Então, veja bem. Lá, com o decreto 47383, houve o que a gente pode dizer de aumento do prazo de vigência das licenças ambientais. Entendia-se que antes o prazo era de 6 anos e passou a ser de 10, com o advento desse decreto, lá em 2018. Acontece que existem inúmeras licenças que já estão vigentes com um prazo menor do que o de 10 anos. Todas aquelas que vieram depois desse decreto vieram com os 10 anos, mas todas aquelas então que estavam antes desse decreto têm um prazo de validade menor. Em princípio, o decreto não alterou em nada a validade daquelas licenças que já estavam emitidas, mas muita gente começou a se questionar: mas por que eu vou ter que renovar em 6 anos, sendo que se eu tivesse tirado 2, 3 meses depois dessa licença, eu teria uma licença de 10 anos? Pois bem, questionamentos nesse sentido fizeram com que o Estado desse uma oportunidade para que os empreendimentos que estivessem ok com seu desempenho ambiental pudessem ter então uma prorrogação da sua licença, para estarem em grau de competitividade com os demais empreendimentos que estão obtendo as suas licenças após o decreto 47383. Com a ADN 233, portanto, de 2019, ficou estabelecido uma possibilidade de prorrogação das licenças ambientais de operação que estejam vigentes, por enquanto, e que tenham um prazo menor, para que elas tenham, portanto, 10 anos de validade. Na prática, se o empreendimento, por exemplo, foi licenciado no dia 1º de novembro de 2017 com base na legislação antiga, com uma licença de 6 anos, ou seja, vigoraria até novembro de 2023. E, portanto, esse empreendimento pode solicitar ao Estado a prorrogação da sua licença até 2027, até novembro de 2027. Basicamente, em linhas gerais, é isso. Ele ganha mais 4 anos de licença ambiental de operação. Mas não é muito simples e nem automático. Isso depende de você, consultor ambiental, de provocar o órgão ambiental para atingir esse resultado. Portanto, você pode dirigir um requerimento àquela instituição, aquele órgão, aquela divisão que está cuidando da sua licença. Basicamente é para quem você está mandando os relatórios de cumprimento das condicionantes. Você vai fazer esse requerimento para que então essa entidade que faz essa verificação periódica do seu empreendimento possa fazer essa análise. E essa análise vai depender basicamente de um único critério do ponto de vista material. O critério material é que o desempenho ambiental da empresa esteja ok. Em linhas gerais, é preciso dizer que a empresa está cumprindo as condicionantes ambientais de forma satisfatória. Estando o empreendimento cumprindo essas condicionantes ambientais de forma satisfatória, ele vai ter então deferido a sua possibilidade de prorrogação da licença ambiental de operação. E outras questões que também são critérios, mas não são materiais, ou seja, o único material é o desempenho ambiental. Os demais critérios são formais, tem a ver com a forma. Um deles eu já disse, que é o requerimento ser dirigido para quem está fazendo a verificação do seu licenciamento ambiental, mas também outro critério muito importante diz respeito ao prazo. Você precisa fazer a solicitação de prorrogação
prorrogação da licença ambiental em até 150 dias do vencimento da licença. E eu explico por que esse prazo. Nós estamos acostumados com um prazo de 120 dias, que é um prazo que acaba aplicando para a maioria dos casos de renovação de licença. Porém, como está escrito lá na DN, esse pedido de prorrogação não exclui o pedido de revalidação, o pedido de renovação. Portanto, ele tem que ser num prazo anterior para que haja tempo hábil para o deferimento da prorrogação. Porque se você tem aí um gap de 30 dias entre um e o outro, você vai conseguir neste gap, neste prazo de 30 dias, fazer com que o seu empreendimento obtenha prorrogação. Porque se isso não for deferido nesse prazo, chegou 120 dias, você tem que formalizar o pedido de renovação da licença ambiental de operação. Porque você não pode contar com a prorrogação de forma automática, uma vez que um pedido não exclui o outro. E, portanto, se você deixar os prazos se embolarem no final, muito provavelmente você vai ter que pedir a renovação da sua licença, porque não vai dar tempo de sair a publicação da prorrogação a tempo de você manter o seu licenciamento ambiental antigo prorrogado, ao invés de solicitar um novo. Muita gente me pergunta também a respeito de se há alguma taxa para fazer essa nova emissão de licença. E sim, existe uma taxa de 1.019 UFENG, aproximadamente 3.000 e alguma coisa reais, e esses valores serão pagos ao órgão ambiental junto do requerimento que você faz, de forma que o órgão ambiental vai expedir uma nova licença ambiental para você, reproduzindo, e lembre-se disso, reproduzindo as condicionantes da licença original, reproduzindo todo o conteúdo da licença original, porém alterando a data de validade, para que comporte essa prorrogação e atinja os 10 anos de licença ambiental. É muito importante você saber que isso serve para as licenças ambientais de operação e não para as demais. Inclusive, não serve para as AAFs. As autorizações ambientais de funcionamento devem ser prorrogadas ou renovadas ou, de certa forma, feito um novo processo de licenciamento de acordo com a legislação vigente. Muitas delas vão se converter em licenças ambientais simplificadas e basta você entender lá no fluxo da DN 217 como vai fazer para solicitar essas licenças de operação ou as licenças ambientais simplificadas para a AF. Mas não vai valer, nesse caso, a prorrogação que a gente está tratando nesse dispositivo aqui. Mas veja bem, um outro assunto também muito importante em relação a essa prorrogação diz respeito ao prazo que essa prorrogação vai ser feita. Porque eu disse para vocês que vamos atingir 10 anos, porém existe um senão. Se o empreendimento tiver tido algum auto de infração por penalidade ou por infração grave ou gravíssima, ele vai ter a cada uma dessas infrações grave ou gravíssima uma redução de 2 anos no prazo de prorrogação. Portanto, se o seu empreendimento já teve algum auto de infração no curso dessa outra licença, vale a pena você fazer a conta para saber se é plausível, se vale a pena você fazer a prorrogação ainda assim. Porque pode ser que se você tiver 2 infrações classificadas como gravíssimas, por exemplo, você não tem o que prorrogar, uma vez que o novo prazo é apenas de 6 anos. Então a prorrogação pode não ser muito vantajosa para você nesses casos. Em outras situações em que a prorrogação pode não ser muito vantajosa, é até mesmo a ilusão, quando você pensa que está cumprindo as condicionantes, mas não está. Então uma verificação do cumprimento das condicionantes é muito necessário antes de requerer. Senão você vai pagar a taxa, vai pedir a prorrogação, vai fazer os relatórios e não vai conseguir a prorrogação, gerando uma falsa expectativa para o seu negócio e perdendo ainda mais tempo e dinheiro se expondo ao órgão ambiental dessa maneira. Basicamente, esse instituto da prorrogação está vigente desde 2019 e é muito importante que você possa divulgar essa informação, especialmente, pessoal, para o seu cliente. Você já pensou em todos aqueles empreendimentos que você esteve participando do licenciamento ambiental desde 2014 até 2017? Basicamente todo mundo nessa faixa de licença ambiental tem a possibilidade de se fazer o pedido de prorrogação. Então, vale a pena você consultar, lembrar daqueles casos em que você atuou e, de repente, fazer esse serviço de pedido de prorrogação para o órgão ambiental em nome dos seus clientes, com a autorização deles, obviamente.
é de importância muito grande, porque sabemos que as taxas do licenciamento podem atingir 10, 20, 50, 100 mil reais. E, portanto, você ganhar uma prorrogação de 4 anos para fazer esse desembolso, você pode ter certeza que vai ter bastante valor da empresa para você. E esse é o objetivo, fazer com que o consultor ambiental tenha cada vez mais valor, seja mais valorizado pelos seus clientes, uma vez que o seu trabalho é essencial para a gestão ambiental, para a sustentabilidade e para os resultados econômicos satisfatórios das empresas que são seus clientes. É isso aí. Se você gostou desse vídeo, não esquece, curta, compartilhe, comente aqui embaixo também com alguma dúvida ou alguma questão que você pode pensar depois de escutar esse vídeo e, obviamente, não se esqueça de inscrever no nosso canal, porque se inscrevendo você vai sempre receber informações atualizadas sobre essas questões da legislação ambiental. Até o próximo vídeo.